Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos. O mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas. Até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora.
Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 km de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido,
pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os koalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os koalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um koala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite, para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão.
mas por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre duas patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! Bichos preguiça podem prender a respiração por mais tempo do que golfinhos. Sim, inacreditável, mas é verdade. Eles diminuem tanto a frequência cardíaca que podem ficar sob a superfície por até 40 minutos. Ao contrário dos peixes, golfinhos e baleias são mamíferos aquáticos, o que significa que não conseguem respirar debaixo d'água. Quando se trata de respirar, eles são mais parecidos conosco do que com os peixes. Ambos têm pulmões e respiram ar através de algo que conhecemos como espiráculo. Quando estão sob a superfície, prendem a respiração até subirem para tomar um pouco de ar novamente. Golfinhos podem ficar debaixo d'água por 10 minutos. Um cachalote pode prender a respiração por 90 minutos, enquanto um elefante marinho detém um recorde quando se trata de mamíferos aquáticos e pode ficar debaixo d'água por 2 horas sem ter que subir. Existe uma vespa tão pequena, muito menor que seu nome, que é menor que uma ameba. Mesmo que as amebas só tenham uma célula. Você pode ver que essa vespa tem as mesmas partes do corpo que os outros insetos: asas, cérebro, olhos e tudo mais. Mas é uma versão muito pequena de um inseto, já que tem apenas 0,2 milímetros, 1/5 de 1 milímetro de comprimento. O menor inseto adulto que conhecemos é uma vespa parasitária com um grande nome, também conhecida como fada voadora. Seus machos não têm asas, são cegos e têm apenas 0,13 milímetros de comprimento. Não é coincidência que cada espécie animal tenha cores e padrões diferentes.
Uma das razões para isso é ajudá-los a se destacar ao procurar seus potenciais parceiros de acasalamento ou avisar aos predadores que eles são venenosos e esperar que essa mensagem seja compreendida. Depois, há predadores de emboscada, como tigres. É muito importante que eles permaneçam invisíveis, porque a diferença é enorme. Se suas presas os virem antes de eles chegarem, ficam sem janta naquela noite. Mas por que exatamente os tigres são laranja? Para nós, laranja é uma cor usada para coisas que precisam ser visíveis. Por exemplo, itens como coletes de segurança ou cones de tráfego. Aos olhos humanos, o laranja se destacará no ambiente. Então, se houver um tigre vindo atrás de você, você o verá com relativa facilidade. Mas os humanos têm a chamada visão tricromática. Quando a luz ao redor entra no seu olho, ela atinge a retina, uma fina camada localizada na parte de trás dos olhos. Para processar essa luz, a retina usa dois tipos de receptores, hastes e cones. As hastes só podem distinguir diferenças de luz e escuridão. Elas não conseguem perceber a cor. Nossos olhos dependem principalmente de hastes em situações de pouca iluminação. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Os seres humanos têm, em sua maioria, 3 tipos deles: cones para verde, azul e vermelho. É exatamente por isso que chamamos nossa visão de tricromática. A maioria dos humanos enxerga as 3 cores primárias, com suas combinações. Primatas e alguns macacos também têm esse estilo de vida, mas a maioria dos mamíferos que vivem em terra, incluindo gatos, cavalos, veados e cães, tem visão de cores dicromática. As retinas nos olhos têm cones apenas para 2 cores, verde e azul. Quando os seres humanos obtêm informações apenas de seus cones verde e azul, eles são considerados daltônicos, pois não conseguem, por exemplo, dizer a diferença entre verdes e vermelhos. Isso é semelhante ao que acontece com mamíferos que vivem em terra. Os cervos certamente são presas de tigre, e muito mais do que os humanos. Eles não enxergam os tigres como laranja, mas como verdes. Tigres verdes certamente seriam mais difíceis de detectar, o que significa mais jantar para tigres. Mas a evolução ainda optou pelo laranja, porque é simplesmente mais fácil produzir essa cor. O único mamífero verde é um bicho preguiça, mas sua pele não é naturalmente verde. É por causa de uma alga que cresce em seu pelo. E eles podem prender a respiração por 40 minutos. A água ao redor dos polos pode ficar muito fria durante certos períodos do ano. Há muitos peixes que vivem lá, mas quando isso acontece, eles precisam nadar para sobreviver. Contudo, há um grupo especial de peixes nativos do Oceano Antártico perto da Antártida. As temperaturas lá são de menos 2 graus Celsius a 4 graus Celsius. Tecnicamente seria temperatura de congelamento, mas os sais dissolvidos na água do mar não permitem que ela congele. E esses peixes podem sobreviver porque têm uma característica especial chamada glicoproteína, que os ajuda a se sentirem confortáveis, pois ela atua como uma espécie de anticongelante natural. É uma proteína que impede que todos esses cristais de gelo se formem em seu sangue e ajuda que ele continue fluindo normalmente. Você já se perguntou como pequenos animais como formigas respiram? Tente abrir a boca e a garganta, mas ao mesmo tempo mantenha o peito e o diafragma parados. O diafragma é uma estrutura muscular que separa as cavidades torácica e abdominal em todos os mamíferos. Ela se expande à medida que você respira. Se você fizer isso, não poderá prender a respiração, porque o oxigênio ainda encontrará um caminho para entrar em seus pulmões. Pelo menos o suficiente para acompanhar as demandas do seu corpo. Mas, geralmente quando você respira, o diafragma está bombeando ativamente o ar para dentro e para fora do seu corpo. Para sobreviver sem que o diafragma faça isso, você precisaria de mais de uma garganta e de um corpo muito menor. As formigas têm 9 ou 10 pares de aberturas nas laterais de seus corpos minúsculos, chamados de espiráculos, e cada um está conectado a séries ramificadas de tubos. É um sistema semelhante ao dos pulmões humanos. O sangue delas não transporta o oxigênio desses tubos para o resto do corpo. Em vez disso, os tubos espalham esse oxigênio. As terminações desses ramos chegam diretamente às membranas de suas células. Isso só pode funcionar em animais muito pequenos. Quando o corpo é maior que 2 centímetros, esses tubos são muito longos e não conseguem difundir o ar de forma rápida o suficiente. Há algumas razões pelas quais as girafas têm pescoços longos, que por sinal podem atingir até 2 metros de comprimento. À primeira vista parece que a evolução lhes deu esses pescoços para alcançar as folhas mais doces das árvores. É um acesso exclusivo com o qual outros animais só podem sonhar. Assim, as girafas não precisam competir pelo melhor alimento. Mas com o tempo, os pesquisadores perceberam que essa não é a única razão. Eles também acreditam que o pescoço pode ser um bom aliado quando girafas masculinas entram em combate, assim como antílopes masculinos e veados usam seus chifres. Quanto mais grosso o pescoço, maiores as chances de vencer o combate. Alguns insetos brincam de morto quando há um predador por perto. Por exemplo, em uma pesquisa, os cientistas observaram larvas de formiga-leão. Elas são capazes de se fazer de mortas por 61 minutos.
como isso ajuda? Imagine o seguinte, digamos que você esteja em um jardim onde veja um monte de arbustos idênticos com frutas maduras. Você vai para o primeiro arbusto e começa a coletar e comer frutas. Gostoso! É tão simples! E você está fazendo isso relativamente rápido. Mas à medida que coleta as frutas, fica cada vez mais difícil encontrar mais, além de ser meio irritante, porque leva muito mais tempo agora do que no começo. Então você precisa decidir se quer ficar lá e tentar encontrar mais, ou simplesmente mudar para outro arbusto para ter tudo fácil e rápido mais uma vez. Supondo que você seja o predador e sabendo que os predadores são gananciosos, você procurará maneiras de comer o máximo de frutas possível no menor período de tempo possível. Isso significa que você vai adiante e começa a coletar frutas de outro arbusto, e do próximo, e por aí vai. Pesquisadores aplicam a mesma lógica quando se trata de larvas de pássaros e formigas-leão. Parece que os insetos desperdiçam o tempo do predador ao se fazerem de mortos, o que tem um impacto significativo no que acontece depois. Dessa forma, incentivam o predador a procurar comida em outro lugar, porque eles não têm muito tempo a perder. Então, se fingir de morto é, na verdade, uma boa maneira de se manter vivo. Dependendo da espécie, as aves jovens passam de 10 a 30 dias em seus ovos. Não tem ar lá dentro, mas a mãe natureza criou um mecanismo perfeito para que elas ainda possam respirar. À medida que um filhote jovem está crescendo dentro do ovo, ele desenvolve, a partir do intestino, um tipo de estrutura oca e semelhante a um saco. É como uma bolsa minúscula que se funde com uma segunda membrana que circunda o pintinho e a sua gema. Então, uma extremidade é presa ao pintinho, enquanto a outra está perto da superfície interna da casca do ovo. Dessa forma, essa membrana especial age como tecido pulmonar e conecta o mundo exterior ao sistema circulatório do pintinho. A maioria dos animais tem 2 olhos, mas algumas espécies precisam de mais. Por exemplo, alguns répteis, anfíbios e peixes têm um terceiro olho no topo da cabeça. Não é algo que melhora muito a visão deles, mas simplesmente os ajuda a navegar pela luz do sol e a regular a temperatura corporal. Muitos invertebrados têm mais de 2 olhos. A maioria das aranhas tem 8. Dessa forma, elas podem identificar suas presas mais facilmente. Se você acha que seus pais foram muito duros com você, talvez essa lista de animais negligentes te dê um maior entendimento sobre maus pais. Os cavalos fêmeas ou éguas têm um período de gestação de cerca de 1 ano. Pode parecer muito tempo, mas os elefantes não concordam com isso. Eles carregam seus filhotes por até 22 meses antes de dar à luz. Ao contrário dos outros animais que preferem descansar à espera da chegada da cria, para as éguas a gravidez significa festa. No momento em que a égua engravida, ela sai para passear pelo rebanho e acasala com todos os garanhões. Embora pareça sem sentido, pois ela já está grávida, há uma explicação razoável. Os cavalos machos são bastante orgulhosos e agressivos com seus rivais, mas se um garanhão pensar que o potro novo é dele, as chances de que ele machuque o filhote cairão para 0. Portanto, a intenção real das éguas é manter os potros seguros, tornando impossível para os garanhões determinar quem é o verdadeiro pai, o que é uma boa qualidade materna. É por isso que as éguas estão no final da nossa lista. As fêmeas do cuco são famosas por abandonar seus filhotes antes mesmo de nascerem. Elas simplesmente põem ovos nos ninhos de outras aves e partem para sempre. É difícil distinguir os ovos nativos dos abandonados. Por isso, as azaradas aves que adotam incubam a todos igualmente. Enquanto isso, os pássaros cucos desfrutam da vida livremente. Infelizmente, esse não é um acordo em que todos saem ganhando. O filhote de cuco traz caos e perdas para os pais adotivos. Ele cresce mais rápido e eclode mais cedo, fazendo com que os filhotes menores de raça pura caiam do ninho. Os pardais são tão fofos, mas não se deixe levar por esse rostinho inocente. O pardal fêmea é uma mãe boa e carinhosa, mas também uma madrasta furiosa que pode assustar até a Cinderela. Os pardais são tipicamente monogâmicos, mas às vezes podem ter relações extraconjugais. Quando isso acontece, o pardal fêmea pode literalmente descobrir as outras fêmeas que acasalaram com seu parceiro e destruir seus ninhos. Por quê? Apenas para garantir que o pardal macho tenha tempo suficiente para ser pai de sua própria prole. Aparentemente, elas nunca ouviram falar de babás. As focas arpas são dedicadas aos seus filhotes durante as primeiras 2 semanas. Portanto, elas não podem ser chamadas de as piores mães do reino animal. Nesse curto período, elas mantêm seus filhotes por perto, amamentando e alimentando-os o tempo todo. Mas depois disso, as focas mães se despedem e deixam a geração mais jovem sozinha no gelo. Filhotes de foca ainda são muito vulneráveis, pois não sabem nadar, caçar ou se proteger. Eles devem ter pelo menos 2 meses de idade para aprender todas essas habilidades.
Então, passam esse tempo esperando, perdendo peso e tentando não ser comidos por predadores. Não é de se admirar que apenas 1/3 de todas as pequenas focas realmente sobrevive ao primeiro ano de vida. Os hamsters são inofensivos, fofinhos e lindos, né? Mas ainda assim, eles têm um segredo obscuro que pode chocar seus donos se ninguém os avisar. Em alguns casos, as fêmeas podem confundir seus próprios filhotes com o jantar. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas os cientistas desenvolveram várias teorias. Alguns sugerem que elas estão tentando repor os nutrientes após o parto. Outros afirmam que as mamães hamster podem se sentir estressadas e ameaçadas por ninhadas muito grandes, então essa ação é de certa forma um mecanismo de autoproteção. Para evitar esse final triste, os especialistas recomendam mantê-la longe de qualquer estresse e dar a ela todos os nutrientes necessários. Tudo ou nada é provavelmente o lema favorito dos ursos negros. Eles geralmente têm 2 ou 3 filhotes de cada vez, mas se a mãe ursa tiver apenas um filhote por algum motivo, é provável que ela o abandone, na esperança de uma ninhada maior no ano seguinte. Por quê? Provavelmente porque criar apenas um bebê não vale o esforço. E enquanto um filhote de urso negro pode aumentar as chances de sobrevivência por ter um irmão, os pandas seguem a tradição oposta. É difícil admitir, mas esses bichinhos fofinhos são pais bastante negligentes. As mamães pandas geralmente têm gêmeos, mas preferem cuidar de apenas um deles. Elas vão alimentar e amamentar o filhote mais forte. Enquanto isso, o mais fraco será negligenciado e forçado a sobreviver por conta própria. A explicação para tal crueldade é bastante prática. Os pandas comem bambu, e ele não é nutritivo o suficiente para produzir leite para os 2 filhotes. Até os pandas que vivem no zoológico seguem a mesma tradição de abandono, mas felizmente os cuidadores dão leite a todos os filhotes igualmente. Embora os macacos geralmente tenham a reputação de pais atenciosos e responsáveis, esses pequenos bigodudos se destacam. Após um período de gestação de cerca de 5 meses, a mãe sagui geralmente dá à luz gêmeos, e se eles caírem da árvore por engano, ela terá a coragem de ignorar o choro de seus próprios filhotes. Algumas delas podem jogar os filhotes para fora da árvore voluntariamente por razões desconhecidas. Quem sabe o que se passa nessas cabecinhas? Mas nem todas são tão insensíveis. Se uma mãe sagui estiver cercada por um amplo grupo social de fortes provedores de alimentos e protetores, é provável que ela cuide bem de seus filhotes. Mas quando ninguém está olhando ou ajudando, ela pode parar de fazer qualquer esforço. Provavelmente porque os filhotes não terão grandes chances de sobrevivência de qualquer maneira. Embora os saguis de bigode pareçam ótimos animais de estimação, os especialistas afirmam que esses macacos exigem mais comprometimento e dedicação diária do que qualquer outro pet. Os coelhinhos são geralmente associados a abraços e carinhos calorosos, mas na vida real, eles não são tão gentis quando se trata de seus próprios recém-nascidos. As mamães coelho preferem deixar a toca assim que dão à luz, e seus coelhinhos fofos precisam aprender a enfrentar os desafios da vida por conta própria. Eles só interagem com a mãe por alguns minutos por dia durante as mamadas. Os cientistas sugerem que a coelha abandona seus filhotes para confundir os predadores e mantê-los afastados. Obviamente, esse método não oferece 100% de garantia. Afinal, as mães coelho não se esforçam muito para fazer um abrigo seguro para os filhotes. Elas geralmente o constroem ao ar livre. E onde está o papai faceiro? Você deve perguntar. Bem, é recomendável isolar a mãe de qualquer coelho macho enquanto ela cria os recém-nascidos. Ao contrário dos cavalos, os coelhos machos provavelmente não machucarão os filhotes, mas a coelha pode engravidar novamente, até no mesmo dia em que ela der à luz. Os répteis não são conhecidos por serem criaturas calorosas e carinhosas, e seu comportamento prático em relação à vida também se estende ao estilo de ter filhotes. Mas os Tachydromus sexlineatus levam a proteção dos limites pessoais para outro nível. Essa mãe lagarto comerá seus próprios ovos quando muitos predadores se reunirem em torno de sua casa. Ela não fará nenhum esforço para lutar contra o perigo. Talvez a filosofia dela seja: se eu não posso ter, ninguém mais terá. Depois que a ameaça desaparece, ela apenas segue a vida e põe novos ovos. A águia malaia põe de 2 a 3 ovos por semana. Após cerca de um mês do período de reprodução, os filhotes finalmente eclodem. Mas seus problemas estão apenas começando. Tecnicamente, todos os ovos têm idades ligeiramente diferentes, então não eclodem simultaneamente. E quando se trata de competição entre irmãos, as águias malaia podem ser bastante agressivas com os filhotes mais jovens.
Os filhotes mais velhos geralmente começam a bicar os mais novos antes mesmo de terem a chance de começar a vida. Provavelmente para reduzir a competição por comida e espaço, mas a mamãe águia nem tenta separar seus filhotes. Mesmo que a luta leve a ferimentos graves, ela não repreende o vencedor nem salva o perdedor. Aparentemente, sua atitude indiferente deve preparar os filhotes para a dura vida de uma águia adulta. Afinal, é uma ave de rapina e mantém o hábito de caçar mamíferos e outras aves em seus ninhos ao longo da vida. E foi dada a largada. O crocodilo do Nilo passa facilmente o hipopótamo. Eles estão nadando rio acima contra a forte corrente. E o corpo do crocodilo foi feito para nadar em águas difíceis. Ele pesa o equivalente a até 2 geladeiras e é considerado o réptil mais pesado da Terra. É capaz de se deslocar a até 35 km por hora. O hipopótamo não sabe nadar. Na verdade, só anda pelo fundo do rio e se impulsiona de qualquer grande rocha que encontrar. Ele consegue fechar as narinas sempre que quiser para poder deslizar um pouco pela água, mas não é páreo para o crocodilo. O crocodilo chega à costa e começa a correr pelo campo, mas é melhor sair do caminho, pois o hipopótamo está chegando perto e acelerando pelo terreno plano. Mesmo sendo enorme, ele pode correr mais rápido que um humano. O crocodilo estava quilômetros à frente, mas o hipopótamo é mais veloz a pé e cruza a linha de chegada. Acabou! Bip, bip. Ei, papaléguas! Do que você está fugindo? Espere! Para tudo! Aquele coiote está se aproximando rápido. Está bem atrás de você. O papaléguas chega até 30 km por hora. E ainda um pouco mais quando está realmente com fome. Apesar do que vemos nos desenhos animados, o coiote é na verdade mais de 2 vezes mais veloz que o papaléguas. Mas a versão cartoon é muito mais engraçada. Na raia 1 das densas selvas da América do Sul, há devagar e sempre preguiça. E logo depois dela, na raia 2, temos um típico caracol de jardim. E começou! A corrida para o animal mais lento da Terra. Com a velocidade máxima da preguiça atingindo 0,3 km por hora, não é de admirar que a chamem de almofada móvel gigante. Bem, eu a chamo assim. O caracol começou bem. Ele consegue avançar um bom trajeto em cerca de 1 hora. Essa criatura sem ossos tem apenas um pé, que é coberto por um limo protetor. Está muito embaçado para ver, mas acho que a preguiça ainda está no mesmo lugar. E agora está dormindo. Ela provavelmente ficará assim durante toda a corrida. Uma preguiça pode dormir 15 horas por dia. E dorme por mais da metade da vida. Veja, o caracol saiu daquele trecho ensolarado. Próxima parada, um com sombra. A disputa está acirrada. Teremos que esperar até que a preguiça acorde para voltar para a corrida. Um urso cinzento pode facilmente ultrapassar um humano. Se você estiver em um piquenique e preparou algo muito gostoso, é melhor deixar o seu almoço para trás. O mais rápido que um humano consegue correr é a 45 km por hora. Marca estabelecida, é claro, por Usain Bolt. Então ele provavelmente conseguiria fugir a tempo. Se você for mais lento do que ele, então está em apuros. Em uma corrida cara a cara com um urso cinzento, você será o almoço todas as vezes. Mas de todos os ursos, qual é o mais ligeiro? Ursos polares, cinzentos, pardos, malaios e o fofo panda. Em suas marcas. Preparar? Já! A tensão é visível. O urso cinzento e o pardo estão disputando garra a garra. O pardo consegue correr tão rápido quanto um cinzento. O malaio é o menor deles. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento, ou altura, ou o que for. E simplesmente não consegue acompanhar. O urso polar começou bem, mas simplesmente não tem a velocidade do cinzento ou do pardo. O cinzento assume a liderança. Não, é o pardo. Agora o cinzento. Espere, onde está o panda? O que ele está fazendo? Acho que esse carinha não sabe que está em uma corrida, mas não é uma fofura? Acabou de devorar sua 3ª vara de bambu. Um urso panda pode comer até 13 quilos de bambu por dia. Isso é tipo um monte. Mas ele está fora. Encontrou um atalho e está rolando morro abaixo. Ele passa zunindo pelo urso cinzento e pelo pardo. Tudo encerrado. O panda venceu. Desculpem, ursos. Todos nós sabemos que o panda não é exatamente rápido. Na verdade, é um dos ursos mais lentos. Ainda assim, se você vir um panda rolando morro abaixo na sua direção, corra. Um Boeing 747 tem uma velocidade máxima de cerca de 1.000 km por hora. O pássaro mais rápido é o albatroz de cabeça cinza. Ele pode chegar a até 130 km por hora e permanecer voando por 10 horas sem pousar. O falcão peregrino é mais veloz.
mas apenas quando está mergulhando direto para pegar alguma comida. Cuidado, pombo! Uau! Aviões grandes demoram muito para decolar, mas e o albatroz? Ele sai do chão e chega lá em cima em poucos segundos e está na liderança. Mas alguns minutos depois... De volta em câmera lenta, a preguiça está acordada, o que é bom. Mas até agora só conseguiu levantar o braço para alcançar aquele galho de árvore. O caracol de jardim ainda está tentando passar por aquela grande rocha. As preguiças passam imóveis o máximo de tempo possível, para que não se tornem o café da manhã de alguém. Não é um bom treino para a corrida. Mas espere, um terceiro corredor entrou na disputa. É a tartaruga de Galápagos. Suas poderosas patas dianteiras carregam este tanque.